Eu confesso para a igreja que eu nunca ministrei nenhuma palavra com a temática voltada para a família. É a primeira vez que eu ministro nesse tema. Bem, ministrar a palavra já é um desafio para mim. Muitos aqui já sabem disso. E ainda mais, num tema como esse, se tornou um desafio duplo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não se desafiar em áreas nas quais Deus deseja te usar, você permanecerá estagnado. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Tenha sensibilidade para abrir o seu coração para aquilo que Deus deseja fazer em você em primeiro lugar e depois através da sua vida. A última ministração que eu fiz foi no primeiro domingo do mês de janeiro. Ela teve como tema Senhor do Tempo. E nós tivemos como base o livro de Eclesiastes 3, verso 1 em diante, mas especificamente o verso 1 que foi muito trabalhado na ministração, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Falamos sobre pontos importantes e que eu gostaria de relembrar, porque nós vamos fazer uma conexão ainda dentro desse tema na ministração de hoje, no intuito de reforçar o que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração ali no primeiro domingo de janeiro, e na continuidade desse sermão certamente vai continuar ministrando a nós. Eu peço que já deixe ali no Data Show isso, primeiro slide. Não vai ter aqui na sequência dos slides o que foi ministrado, mas eu vou passar rapidamente para que a gente relembre. Primeira coisa, é uma ciência clara, mas que é muito importante sempre reforçarmos. Nossa vida pertence a Deus. E se nossa vida pertence a Ele, todos os tempos que vivemos são determinados. Determinados indica ordem. E também, todos os tempos são estabelecidos. Estabelecidos indicam propósito. Todos esses tempos são determinados e estabelecidos pelo Senhor. Quem não consegue identificar o tempo que está vivendo, vive sem propósito. E uma vida sem propósito se torna vazia. É necessário que vivamos com propósito. Um dos desafios da vida cristã, em comunhão uns com os outros, é entendermos o tempo que cada um está vivendo, inclusive dentro da própria casa, dentro da própria família. Eu falei um pouco sobre isso. Por vezes, o marido está vivendo um tempo, a esposa está vivendo outro tempo, e o filho ou os filhos estão vivendo outro momento da vida. Um pode estar muito feliz, o outro pode estar muito triste, o outro pode estar muito ansioso. Então é uma mistura de sentimentos e de tempos diferentes dentro do mesmo lar. Mas o Senhor do tempo se encarrega de fazer com que nós recebamos capacidade para administrar e gerenciar todos esses tempos dentro do nosso lar. Em relação à vida matrimonial, é fundamental que os cônjuges estejam convertidos à mesma intenção de busca e renovação de propósitos para a vida espiritual em comum. Sabemos que não são todos os casais que têm o privilégio de trabalhar juntos. A maioria trabalha em áreas diferentes, tem atuações diferentes. Então tem coisas demais que já fazem com que o casal seja tendencioso a viver coisas completamente diferentes um do outro. E na espiritualidade é importante que haja um propósito em comum, para que juntos ambos sejam direcionados dentro de casa a permanecer na vontade de Deus e no chamado ao qual Ele fez para esse casal, para essa família.
Também falei sobre a importância do tempo para a humanidade. Quanto Deus foi generoso em criar o tempo para nós. Deus não precisa de tempo. Ele é ontem, é hoje e é para todo sempre. Mas olhando para nós, Ele entendeu que fosse necessário haver dia, haver noite, que fosse necessário que um dia terminasse para que outro nascesse, até mesmo porque existem guerras, batalhas, lutas, que nós só vencemos porque o dia acaba. Tem dia que você não consegue vencê-lo por você mesmo. Então o fato de chegar meia-noite e você dizer, graças a Deus esse dia acabou, dormir e acordar para um novo dia, gera esperança e expectativa no seu coração. Algo novo eu vou viver nesse dia. Eu retomo minhas forças, retomo meu fôlego e sigo adiante. E falei, citando o último ponto, a presença de Deus em todos os tempos que vivemos, significa que Deus invade nossos tempos e intervém a favor de nós. Foi assim que seguimos no primeiro culto de janeiro. E o tema que eu escolhi para hoje, neste mês temático da família, em nossa igreja local, é o seguinte, pode passar para frente. Senhor do tempo, Senhor da família. Eclesiastes é um livro que a gente costuma olhar para ele e adotar muitas coisas para a nossa vida pessoal e particular, individualmente falando. Porém, nós vamos voltar em Eclesiastes logo no final dessa ministração, no fechamento dela, porque há algo ali em Eclesiastes 3 para a nossa família, que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Então, nós vamos inicialmente começar pelo Salmo de número 90. Se você puder abrir a sua Bíblia, o Salmo de número 90. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 90, vale a pena dizer que é uma oração feita pelo líder que foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, a dizer, Moisés. Menciono isso não a título de simples informação para vocês, queridos, e sim na intenção de pontuar algo que considero fundamental. Ao ler a oração de Moisés nesse salmo, é importante lembrarmos quem ele era, como também por qual momento da vida ele estava passando a escrever esse salmo. Moisés é alguém que esteve com a grande e árdua responsabilidade, não apenas de ser libertador do povo de Israel no Egito, mas também de conduzi-los pelo deserto, segundo a soberana vontade de Deus. Moisés escreve esse salmo durante as tribulações no deserto. Não tem um momento específico ao qual nós podemos buscar que Moisés tenha escrito esse salmo, mas sabemos que foi durante as tribulações no deserto. Ele e o povo de Israel estavam andando pelo deserto, enfrentando desafios e vivendo na condição de total dependência e orientação de Deus. Na oração então feita, Moisés inicia expressando algo muito precioso. Vamos à leitura do verso 1 e 2, Salmo 90. Ele inicia orando: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Veja bem, Moisés e o povo estão no deserto, vivendo uma experiência e realidade difícil, humanamente falando.
As famílias ali não têm uma cidade onde possam encontrar recursos humanos para suas necessidades. Elas não têm uma loja onde possam comprar roupas e calçados novos. Nenhuma família tem muros ao redor delas para que estejam protegidas de qualquer adversidade ou ataque inimigo. Elas não têm teto para se proteger do sol ou da chuva. Elas não têm um local fixo para chamar de casa. Diante de toda essa falta, Moisés e famílias do povo de Israel permaneceram crendo em Deus. E uma palavra presente na oração de Moisés me saltou aos olhos nesse início de oração dele. É a palavra refúgio. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Queridos, pesquisando um pouco, encontrei a palavra refúgio do original hebraico Maom, que significa, pode passar o slide, morada. Ou seja, Moisés não tem nenhum recurso humano a favor e benefício dele e de sua família. Moisés também não tem nenhum recurso humano para oferecer como líder a tantas famílias que Deus o confiou para que cuidasse, preservasse, protegesse. Será que você seria capaz de se colocar diante de uma liderança assim? Que não tivesse nada para proporcionar a você e a sua família de benefício, senão a dependência em Deus? Aleluia! Ainda assim, diante dessa situação de deserto, Moisés entende que eles têm tudo. Eles têm Deus como casa. Eles têm a presença constante do Deus vivo. Eles têm Deus como refúgio eterno. Mesmo diante de tudo o que essas famílias não tinham, a oração feita poderia também ser entendida da seguinte forma: Deus, Tu tens sido nosso lugar de habitação. Aleluia! Em cada geração. Se estávamos no palácio ou em casas mais simples no Egito, o Senhor nunca deixou de ser nossa habitação. E agora não importa se não temos onde nos estabelecer nesse deserto, Tu és a nossa habitação. Aleluia! Podemos compreender essa oração também como: Deus, Tu tens sido nossa morada de geração em geração. Deus, Tu tens sido nossa casa desde sempre. O único lugar de segurança que temos é o Senhor. E por último, o que eu gostaria de destacar no slide: essa oração pode ser compreendida: Deus, Tu és o nosso endereço permanente. Aleluia! Reconhecer Deus como casa, reconhecer Deus como habitação, reconhecer Deus como morada, que coisa preciosa. E eu levanto uma pergunta: será que é mais fácil ter Deus como morada vivendo no deserto, no sentido literal, ou ter Deus como morada tendo uma residência? Na nossa vida contemporânea, eu sei que muitas vezes quando as coisas no trabalho apertam, as coisas externas apertam, nossa casa terrena é tida como um espaço seguro, um espaço íntimo, um lugar de refúgio para nós. Quantos não têm a sua casa assim, não é verdade? Naquele dia que as coisas apertam, você não vê a hora de chegar em casa. E quando você abre a porta, entra e fala: graças a Deus, que bom é chegar em casa. Por mais que você viaje de férias e você fique no melhor hotel que você pôde ficar, passa um dia, ai que bom, que gostoso. Passa 2 dias, que ótimo, que excelente. Passa 3 dias, nossa, tudo é tão lindo. O 4º dia, para o 5º, você já começa a sentir aquele negócio: nossa, vontade de voltar para casa, que saudade de casa.
Tantas pessoas viajaram agora no final do ano. A pastora Margarete, né? Teve fora aí do país, visitando os parentes. Poxa vida, chega uma hora que você fala, eu quero minha casa. Deu já deu. Porém, queridos, por mais que você e eu amemos o lugar onde residimos, podem haver momentos e dias difíceis na relação familiar. Eu não tenho dúvidas que muitos de nós já passamos por isso. Dias em que não desejamos retornar para esse lugar que chamamos de casa. É aquela fase em que o marido está meio truculento, sabe? Aquela fase em que a esposa está bem temperamental, raivosa, brava. Aquela fase em que o filho está rebelde. E quando você vai entrar em casa, você vai se deparar com uma situação que não é de refúgio, mas que é de algum problema adverso. É quando há um ambiente desequilibrado no lar, que normalmente as pessoas não querem voltar para casa. Nesses momentos não dá vontade de entrar em casa, ou ao entrar, momentaneamente, a casa não é mais referência de refúgio, porque o sentimento é de tristeza, é de pesar. E é nessas horas que devemos ser lembrados que só há exclusivamente um lugar de refúgio que não se altera. Esse lugar se chama o Senhor da família. Esse lugar se chama Deus. O povo no Egito reconheceu isso. O povo no deserto aprendeu isso. Quando fazemos de Deus nossa morada, nos tornamos inabaláveis. E por mais que seja difícil voltar para casa a qualquer fase da vida, nós retornamos, porque sabemos que a nossa habitação e o nosso lugar de paz e refúgio é Deus. E se nós estamos com Deus, nós podemos entrar com Ele em casa, declarando: Senhor, Tu és a minha habitação, e Tu és aquele que está no meu lar, Tu és o Senhor da minha família. Está difícil hoje, não está legal com a minha esposa. A esposa vai dizer: Senhor, está difícil com o meu marido. O casal vai dizer: está difícil com o filho. Mas o Senhor da família é a nossa habitação. Quando fazemos de Deus a morada da nossa família, de nada os nossos filhos sentirão falta, porque nessa morada chamada Deus, eles encontrarão as respostas para as suas necessidades. Cada um de nós encontraremos. Posso dar um exemplo bem simples? No armário lá de casa pode até faltar alguma coisa que os meus filhos gostariam de comer. Mas se eles tiverem Deus como morada, não há o que eles não encontrem em Deus para suas necessidades interiores. Quando fazemos de Deus nossa morada, o prazer da nossa família torna-se Deus. O prazer dos nossos filhos estará em agradar o Senhor. A alegria do marido estará em depender de Deus. Estará no aprender a viver pela fé. A confiança da esposa estará firmada em Deus como provedor material, emocional e espiritual do lar. Aleluia! Compreender isso vai de encontro a um discurso do apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago. Está lá em Atos, pode acompanhar pelo Data Show. Atos capítulo 17, versículo 28, Paulo afirmou o seguinte: pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aleluia! Será que essa vivência está em você? Você nele vive, você por ele se move. Você entende que por ele você existe.
Igreja, famílias, façam de Deus a morada permanente de vocês. Como primeiro tópico que eu quero abordar agora, nessa temática Senhor do tempo, Senhor da família, é o senhorio de Deus na família. Vamos dar um salto no Salmo 90 para o verso 12, que é tão conhecido, né? Salmo 90 é conhecido por esse verso. Assim está escrito, assim é parte da oração de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Toda oração acompanhada pelo pedido ensina-me, revela um coração humilde diante de Deus. Moisés tem consciência da brevidade da vida. Ele sabe que a vida é como um sopro, assim como ele cita no Salmo. E quem tem consciência de que a vida é curta, valoriza a busca pelo aprender a viver de forma bem e sábia. Normalmente, pessoas que estiveram perto de morrer por alguma enfermidade ou acidente ganham muita consciência sobre isso. Eles se veem com uma segunda chance, se veem como uma segunda oportunidade para viver diferente da forma como anteriormente levavam a vida. Eu já conheci algumas pessoas assim, inclusive pastores, no período de Covid, que quase perderam a vida, ficaram muito tempo internado, acamado, e falaram: eu estou voltando diferente, eu estou saindo dessa situação diferente. Queridos, não precisamos esperar condição parecida com essa para mudarmos a forma de viver. Aprender, contar os dias, buscar um coração sábio deve ser prioridade na nossa vida familiar. E maridos, esposas, filhos, prestem atenção nisso que eu direi agora também. É um problema quando queremos nos tornar senhores ou senhoras da nossa casa. É um problema quando queremos nos tornar o lugar principal de refúgio da nossa família. Pode ser por isso que muitas pessoas estejam tão sobrecarregadas. Como parte integrante de um núcleo familiar, nós devemos ser apenas ponte de ligação entre Deus e aqueles a quem Ele nos confiou, para amar e zelar. Você deve sim ser coluna no seu lar, mas não a base. Você deve ser uma referência no meio dos seus, mas não o porto seguro dos seus. Você deve servir como bússola, orientador, conselheiro, conselheira, mas não como caminho. Deus é a base. Deus é o porto seguro. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Nós não fomos chamados para ocupar o lugar de Deus em nenhuma esfera, inclusive na família. Queridos, família também não é um lugar para o pai e a mãe, nem tampouco o filho governar. Família é lugar para vivermos na dependência e sob o governo de Deus. E sim, eu sei que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que o bispo, o título que se refere e é equivalente a pastor, deve governar bem a própria casa. Mas uma palavra que melhor se aplica à tradução para a interpretação desse texto é cuidar. Cuidar bem da própria casa. A palavra governar pode nos levar a uma ideia socioestrutural e conceitual muito comum de que quem está governando é que manda. Afinal, no contexto social, quem governa tem poder.
Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No reino de Deus, ou seja, na governança de Deus, o importante não é quem manda, e sim quem está melhor servindo. No reino de Deus, no governo de Deus, quem está administrando cuidadosamente o que lhe foi confiado, é em quem Deus está de olho. Quem está cumprindo sua vocação e papel em fidelidade, chama a atenção de Deus. Quem está amando mais a Deus de todo o coração, alma e espírito, que a posição que ocupa na igreja, no lar ou na sociedade, é a quem Deus está observando. É a quem Deus está interessado em abençoar, em continuar capacitando, para que permaneça servindo. Então, eu lhes faço uma pergunta: sua família pertence ao governo de Deus? Sua família faz parte do reino de Deus? Se ela faz parte, não é você o Senhor e a Senhora do seu lar, é Deus, a nossa perfeita habitação. É Ele quem governa a nossa casa, é Ele quem dá direcionamento, dizendo melhor, é Ele quem instrui, quem lidera. Quem lidera influencia. E no contexto da palavra governo, no sentido estrutural, socioestrutural, quem governa é quem manda. Então, eu aconselho você, deseje liderar o seu lar em amor, não governá-lo com domínio. Aliás, meus queridos irmãos homens, ser o cabeça da mulher não tem a ver com superioridade, não tem a ver com supremacia. Ser o cabeça da mulher não tem a ver com domínio. Ser o cabeça se trata de responsabilidade no exercício da liderança no lar. Se trata de liderar com cuidado, liderar através do zelo, liderar pelo viés do amor, da proteção e até mesmo da entrega sacrificial, a exemplo de Jesus. Eu estava ouvindo um pastor americano e ele estava falando para homens, adultos, jovens, e ele disse assim: esse lugar ao qual Deus deu para o homem é um lugar que eu e você, nós não vamos querer, porque é um lugar de muita responsabilidade. Não é um lugar de mandar, é um lugar para obedecer. Esse pastor é John Piper. E ele continuou dizendo: somente um louco desejaria esse lugar, porque esse lugar é um lugar humanamente impossível de permanecer. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos confiou, homens, esse lugar de sacrifício diário, esse lugar de zelo diário, esse lugar de cuidado diário, de proteção, de entrega. A exemplo de Jesus, sigamos nesse lugar, liderando, servindo. O segundo tópico que eu quero abordar é o senhorio de Deus nos tempos
da família. Vamos então agora voltar para Eclesiastes 3. Do verso 2 ao verso 8, Salomão, ele cita exatamente 28 estações da vida humana. Eu quero destacar algumas dessas estações e aplicá-las para o relacionamento familiar, que era um ponto de vista que eu ainda não tinha. Pegando e destacando o verso 3, a parte B dele: tempo de derrubar e tempo de construir. Quando nos casamos, sabemos que marido e esposa trazem alguns costumes, hábitos, entendimentos e formas de se posicionar na vida da sua cultura anterior. Formas que ambos presenciaram ou aprenderam na cultura familiar de seus pais. Nas bagagens desse casal e nova família que se forma, haverá coisas positivas e negativas. Algumas qualidades e defeitos que se apresentam na relação entre marido, esposa e filhos podem ter referência no núcleo familiar raiz. Dizem que nós carregamos muito mais dos nossos pais do que nós imaginamos. Quem já ouviu isso? Quem já se deparou em algum momento falando: nossa, mas isso é uma coisa que meu pai fazia. Nossa, isso é uma coisa que a minha mãe fazia. Está aí, no inconsciente, mas que num determinado momento é trazido à tona. E sem generalizar, isso é uma grande verdade. Então, podemos entender que um ambiente familiar novo é construído a partir de algumas referências do ambiente familiar raiz. E aqui está um ponto que precisa ser levado muito a sério por nós. É preciso fazer reconhecimento não apenas do que será construído nesse novo ambiente familiar, ou nessa família nova que chegou, mas principalmente o que precisa ser derrubado. Quando se trata de um segundo casamento, então esse trabalho é arduamente dobrado. Por mais habilidosos que sejamos conosco mesmo, existem muros internos que não conseguiremos derrubar. Conceitos que se apresentam em forma de concreto mesmo. São muros que numa única conversa não conseguem ser removidos. São muros que impedem uma nova família de viver o novo da parte de Deus. Algumas coisas novas que a gente percebe que precisamos construir em nosso núcleo familiar só serão possíveis se tivermos disposição e coragem de derrubar o que anteriormente foi edificado. Derrubar muros internos dói, queridos. Porque derrubar muros é se desfazer de ideias, conceitos, padrões que por vezes alimentam e mantêm nossa zona de conforto. São coisas que somente Deus pode derrubar dentro de nós. Mas para isso, Deus deseja ser convidado. Aqui eu estou me apegando muito mais no derrubar e no novo do construir. Mas eu não tenho dúvidas que na sua raiz familiar você aprendeu tanta coisa boa, que hoje você oferece e proporciona para os seus da sua casa. Talvez nem todos tenham tido essa possibilidade. Existem aqueles que não nasceram com a presença do Pai. Existem outros que não nasceram com a presença da mãe. Existem famílias e famílias, mas existe apenas um único Deus que pode governar você e instruir você ao que você há de construir. Se por acaso você nasceu como um órfão,
saiba que há a paternidade de Deus. E nessa paternidade há governo. Há algo que Ele pode ensinar para você. Não se apegue pensando, eu não tive boas referências, eu não sei como eu vou construir o meu lar, eu não sei como eu vou me casar, eu não sei como vai ser a minha família, mas Deus olhando para você sabe. Ele pode colocar dentro de você coisas que você jamais imaginou. E viver isso é maravilhoso. Esse tempo, o tempo de derrubar e de construir, eu dei o nome de uma estação. Estação do reconhecimento. Vamos agora para o verso 4, a parte B dele. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Para essa estação, eu dei o nome de estação do sentimento. Acolher o lamento dos de dentro de casa no dia mau parece ser mais fácil que celebrar os dias bons deles. Se há alguém sofrendo no lar, entendemos que esse carece de atenção e consolo. É algo intuitivo da nossa parte. Saltar de alegria pela conquista dos nossos, de certa forma, sei que também é intuitivo. Por exemplo, a gente sorri com aquele que conquistou dentro de casa, a gente manifesta satisfação, orgulho e alegria. Tudo isso nós fazemos meio que pontualmente, de um jeito intuitivo. Mas celebrar traz uma outra conotação. Para celebrar, precisamos ser intencionais. E isso é algo que eu aprendi com a minha esposa. Toda a conquista de um integrante da nossa casa, ela é celebrada com um almoço, ou um jantar em casa, ou uma saída para um restaurante. E esse momento é regado com palavras de amor a quem conquistou. Nós paramos um tempo de mesa para falar sobre essa pessoa. E para dizer do nosso orgulho, da nossa satisfação, da nossa alegria pela conquista. E também é um momento regado por ações de graças a Deus. É um tempo que nós oramos a Deus em gratidão pela conquista do outro. É necessário fazer isso, pastor? Bem, o que eu posso testemunhar é que os resultados são fantásticos. Reservar tempo de qualidade para valorizar aquele com quem convivemos todos os dias faz muita diferença. Isso glorifica o nome de Deus, solidifica o testemunho das bênçãos recebidas da parte dele e reforça o seu senhorio na família. Um membro da família conquistou? Conquistou. Mas foi por Deus. E a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Aleluia! Construa esse ambiente familiar com os seus. Nos dias maus, eles têm tido você, pai, mãe, ou talvez você, pai e mãe, tem tido o seu filho como uma pessoa que consola dentro de casa. O Benjamin mesmo já fez isso tantas vezes dentro de casa, né? Veio com palavra de consolo, tanto para a mãe dele, como para o pai postiço aqui. Mas não esqueça de que o tempo que você gasta consolando alguém da sua casa, você precisa também gastar celebrando com quem vive na sua casa. Vamos para o verso 5, a parte B. Para uma outra estação. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar.
Essa é a estação da sabedoria. Por quê? Porque como seres humanos, temos total clareza de que somos falhos. Quando alguém em casa falha, no exato momento que ganhamos ciência, temos a responsabilidade de tomar uma importante decisão diante dessa falha. É hora de abraçar ou é hora de deixar de abraçar? Nossa vida familiar deve ser, sim, vivida na base do amor e cuidado. Porém, correção e disciplina precisam ser também reconhecidos como amor e cuidado. Não são apenas as palavras que corrigem, não é apenas o disciplinar que conserta. Diante do erro, as ações e reações, a postura que se é adotada, revela a gravidade da situação. Isso quer dizer que essa estação é uma afiada faca de 2 gumes. O abraço acolhedor na hora errada pode indicar que a gravidade de um erro não tem peso e nem consequência. Mas também, a falta do abraço acolhedor diante de um erro não tão grave pode transmitir falta de compreensão, falta de amor e até mesmo rejeição. Por isso, nessa estação, é preciso sabedoria do alto. Nós precisamos ser assertivos. A falta de um abraço pode afastar nossos filhos de nós. Mas a falta de correção e disciplina também pode. Que Deus nos conceda a sabedoria do alto. Aleluia! Que Deus nos conserve de forma graciosa para com o nosso lar. Verso 6, parte B. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Essa é a estação das lembranças. Eu falei sobre isso no primeiro domingo de janeiro, falando sobre qual foi a lembrança que você guarda, que você quer deixar para trás no ano de 2025. E qual é a lembrança que você quer guardar do ano de 2025, que foi a melhor lembrança de todas? Essa estação das lembranças é uma estação que nós precisamos observá-la dentro de nós, porque existem coisas que nós trazemos como memória, que hora ou outra vão sair de dentro de nós de um jeito bom ou de um jeito ruim. É a forma como um dia alguém te tratou, ou é a forma como você viu o pai tratando a mãe, ou a mãe tratando o pai, e você de repente se depara com uma palavra no meio de uma discussão familiar, que vai te dar um gatilho lá de trás. Meus queridos irmãos, se você trouxer esse gatilho para o momento presente, você não constrói nada, você só destrói. Porque você não está lidando com aquilo que você vivenciou no passado, você não está lidando com aquilo que você viu outros fazerem, você está lidando com uma pessoa nova diante de você. E essa pessoa nova não tem culpa daquilo que você viveu, do que você presenciou. Você, na sua vida familiar, homem, mulher, só vai viver o novo da parte de Deus se você olhar para o que está diante de você no seu núcleo familiar como um ambiente novo.
Verso 7. Estou caminhando para o final. Parte A. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Essa estação é a estação do perdão. Quando a confiança é rasgada, a fidelidade é rasgada, quando a amizade é rasgada, a cumplicidade é rasgada, a admiração é rasgada, o amor é rasgado, somente o perdão é capaz de costurar. A linha do perdão está à nossa disposição. Mas o alfinete que vai costurar é trabalho nosso. Perdoar é trabalho nosso. O que você tem deixado de costurar na sua casa? O que você tem deixado em aberto? Porque dentro de casa, lidando com essas questões, onde tanta coisa é rasgada em algum momento, a palavra de Deus não nos aconselha a dizer, olha, compra um tecido novo. Não. Vá costurar. Vá perdoar. E por último, verso 7, a parte B dele. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Essa é a estação da prudência. Ai, mas eu não aguento, eu falo mesmo, porque eu sou assim, eu falo, e eu preciso falar, e eu preciso me posicionar, e eu preciso. Eu quero perguntar para você, do que a sua casa precisa? Do que os seus precisam? Há tempo de falar, mas há tempo de calar. Não olhe para o que você quer, olhe para a necessidade do ambiente em que você está. Aleluia! Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aqui eu concluo. Todas essas mudanças de comportamentos e estações são possíveis ser vividas de maneira boa, agradável ao Senhor, se rogarmos para que o senhorio de Deus se estabeleça sobre nossa família. Talvez até aqui você tenha tido a compreensão que na sua casa quem manda é você, homem e mulher. Mas eu quero te dizer, na sua casa, quem deve mandar é Deus. Aleluia! Não importa quão harmônica ou desequilibrada a nossa família seja ou esteja, carecemos da intervenção de Deus. Se coloque em pé nesse instante. Eu desejo fazer uma oração junto com você. Se você desejar, faça essa oração comigo, que vai ser colocada aqui no nosso telão. Eu vou contar até 3 e primeiro nós vamos ler. Depois de ler, na segunda vez nós vamos de fato, já tendo consciência do que é essa leitura, fazer em forma de oração. Vamos ler? 1, 2, 3. Senhor, ensina-me a viver meus dias junto à minha família de forma sábia, para que eu possa desfrutar com eles de uma vida boa,
agradável e distante das dores que o arrependimento traz. Deus não quer que você viva arrependido pelo que fez ou deixou de fazer. Pai, mãe e filho. Vamos agora fazer em forma de oração. Leia não apenas com os teus olhos, mas com o teu coração. Leve isso a Deus. 1, 2, 3. Senhor, ensina-me a viver meus dias junto à minha família de forma sábia, para que eu possa desfrutar com eles de uma vida boa, agradável e distante das dores que o arrependimento traz. Feche os teus olhos nesse instante. Como pastor, como ministro, eu oro para que a autoridade principal do seu lar seja Deus. Oro para que o domínio, a posse, a autoridade, o senhorio de Deus seja aceito e recebido em cada lar aqui representado. Oro para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. Oro para que pai, mãe e filhos tenham sensibilidade para ouvir direcionamento da parte de Deus. Tenham sensibilidade para entender e fazer com que o senhorio de Deus seja estabelecido nos momentos mais difíceis. Oro para que o reino do Senhor, ao qual nós fazemos parte, o governo dele, esteja sobre cada mente e coração. Ah, Senhor, leva-nos a viver um tempo diferente familiarmente. Leva-nos a compreender os tempos segundo a tua vontade, segundo a tua governança. Leva-nos a nos aprofundarmos, Senhor Deus, nesse lugar que é do Senhor e que a ti pertence. Que juntos com a nossa família possamos fazer de ti, Deus, nossa morada, nosso lugar de habitação, nosso lugar de refúgio exclusivo. Quando os nossos filhos estiverem passando por dificuldade, que nós possamos encaminhá-los a esse lugar de habitação que é o Senhor. Nós, como maridos, quando nossa esposa estiver fragilizada, estiver derrubada, que possamos levantar a nossa voz em oração para ministrar a vida delas e levar, Senhor Deus, levá-las ao encontro contigo através da oração inspirada pelo Espírito de Deus. Que as esposas, percebendo que seus maridos estão num tempo difícil, possam se erguer como verdadeiras auxiliadoras, que servem como apoio, que coloca o ombro debaixo do braço do marido e clama ao Senhor por intervenção divina. Senhor, leva cada lar que aqui está ao lugar de habitação plena e segura. Que sejamos levados ao Senhor, em nome de Jesus. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos, e nós glorificaremos ao
Senhor. Possivelmente essa é uma canção que você não conhece, mas levante as tuas mãos e declare em oração que a sua casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, é o Senhor. o amor que alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada, Somente Ele, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Se você desejar, vai de encontro a um familiar seu que aqui está. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, Senhor, te dou meu lar, minha família, que seja como oferta a ti, Pai. minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Nós declaramos que te serviremos em fidelidade, em amor. A rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Eu quero que você aproveite esse momento para fazer uma oração pela tua casa, para fazer uma oração pelos teus pais. Orem pelos seus filhos, ainda que vocês não estejam perto deles. Filhos, orem pelos seus pais. Irmã, olhe pelo seu irmão, olhe
pela sua irmã. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Vou dar um tempo para ainda algumas famílias finalizarem a oração que estão fazendo. Esse é um momento muito importante para vocês. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Que o amor de Deus Pai, Faça morada que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam para com todos. E todos dizemos amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.